Olá amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, filosofia chinesa, cultura chinesa e outros temas correlatos. E o nosso tema de hoje é muito legal, vamos falar sobre o Feng Shui, a arte de harmonizar os espaços, que é uma coisa que é muito mal compreendida no Ocidente, né? No Brasil mesmo, muito mal compreendida, porque existe muita desinformação girando por aí. Então vamos ver como isso funciona do ponto de vista tradicional chinês, do ponto de vista taoísta, do ponto de vista da metafísica chinesa, que é exatamente como ele nasceu, como ele se desenvolveu. Fique até o final do vídeo e saiba mais sobre o Feng Shui chinês. Bem, vamos começar então pela pronúncia, né? Feng Shui em mandarim, em cantonês Feng Shui, né? Essa é a pronúncia mais adequada para você realmente entender o que está falando, né? Feng Shui é esquisito, mas né, é o que os brasileiros falam, né? Feng Shui é bobagem, tá? Ainda tive o desprazer de ver consultores colocando um acento no i, né? Feng Shui, né? Isso não existe, né? Isso é bobagem. Então, Feng Shui. Fan, vento. Shui, água. Então é isso. Vento e água. Mas o que isso realmente implica, né? O que realmente implica? Quando nós analisamos um imóvel, analisamos um local, né, que não precisa nem ter um imóvel, pode ser o terreno. Quando analisamos um local, o que nós temos que ver é a interação deles entre céu e terra. Isso é o básico. E aí a interação dele com os ambientes ao redor. Então, quando falamos que nós temos que estudar as relações entre céu e terra, nós temos que o vento é a manifestação de movimento do céu. Porque tudo no universo é movimento, né? Vocês sabem, é o conceito taoísta. Então, o que está movendo é vivo, o que está parado é morto. Então, o que está se movendo no céu? O vento. Por isso é que Fan, o vento. Agora, água. A água, ela corre, né? Mesmo que esteja num lago, mesmo que esteja numa represa, mesmo que esteja no mar, ela está em movimento, ela não está parada. Água parada estraga. Vocês sabem disso, fica com lodo, fica com um monte de porcaria. Então a água também em movimento. Então a água em movimento, Shui, energia da terra. Energia em movimento da terra. Então você tem a energia em movimento do ar e a energia em movimento da terra. Então o Feng Shui é basicamente isso, é a análise, né, o estudo das energias do céu e da terra. E qual a sua relação naquele imóvel, naquele ambiente, naquele local. E isso é muito importante. Como disse o saudoso Dr. Carlos Nogueira Pérez, um dos maiores acupuntores do mundo, né? Deu uma palestra em São Paulo e ele disse: você não consegue tratar o câncer sem fazer o Feng Shui na casa do paciente. Ou seja, você, por mais que você trate a pessoa, o ambiente em que ela dorme, o ambiente em que ela vive, o ambiente em que ela mora, tem uma enorme presença na saúde da pessoa, na disposição, tanto mental quanto física. Então a importância do Feng Shui é mais do que harmonizar o cantinho e dar prosperidade de não sei o que. Não, é uma coisa que você está lidando com saúde. Inclusive eu coloco que o Feng Shui é como a medicina chinesa feita no imóvel. Tá? A medicina chinesa feita no imóvel. São as mesmas leis, as mesmas regras da acupuntura. Porque a base é a filosofia taoísta. Então o Feng Shui ele vai usar o quê? O Qi
yin yang, 5 movimentos, os 8 trigramas, os 64 hexagramas, tem escolas que usam, né? Então você vai ter todas essas leis da natureza definidas pelos taoístas. Então você está harmonizando a casa, consequentemente está aumentando a harmonização das pessoas. Feng Shui não faz milagres. Ok? Não faz milagres. Não traz a pessoa amada em 3 dias, não salva empresas da falência, não é assim que funciona. Ele harmoniza. A partir do momento em que ele harmoniza o local, aí as pessoas podem desenvolver as suas atividades livremente, de acordo com o seu livre-arbítrio e seu karma. Não se esqueçam disso. Não existe milagre. Tá? A não ser que você faça uma magia num lugar lá, aí você está manipulando as forças da natureza para obter um determinado fim. Feng Shui não faz isso. Ele ajusta a energia do local. Ele ajusta, ele prioriza saúde, prosperidade, sim. Mas qual que é a forma que ele faz? Ele cria condições para que o Qi da casa flua para determinadas áreas que podem ser para melhorar a saúde ou prosperidade. Então você vai manipular as correntes do Qi no imóvel de modo que você tenha essa possibilidade, de melhoria na sua vida, não só estabilização, mas também uma melhoria. Então o Feng Shui ele vai criar condições, ele não vai fazer as coisas, ele vai criar condições para que coisas boas aconteçam. Tá claro isso? Isso é uma coisa importante, O pessoal vende o Feng Shui aí como se fosse uma panaceia para todas as coisas, como se fosse uma magia poderosa que vai te deixar rico e vai te arrumar um amor e vai te... Calma, gente, não é assim não, tá? Não é assim não. Nós ainda temos a nossa responsabilidade, Nós temos que fazer a nossa vida, temos que fazer nossas coisas. Então, se você fizer um bom Feng Shui na casa e o sujeito fica lá deitado, dormindo, assistindo TV o dia todo, não vai rolar. Não adianta, não tem Feng Shui que faça isso acontecer, tá? Então veja, nós estamos lidando com forças do céu e da terra e estamos harmonizando o ambiente. Claro que, existem muitas formas de pensar, existem muitas formas de fazer isso. Então existem várias escolas do Feng Shui, várias escolas. Algumas vezes, inclusive, você vai me pegar falando Feng Shui, ao invés de Feng Shui. Para mim é mais fácil falar Feng Shui. Meu primeiro professor, ele era um chinês da etnia Hakka. E os Hakkas, eles falam cantonês. Então as pronúncias dele eram cantonesas e não no mandarim. Então eu estou mais acostumado a falar Feng Shui. Tá? Então não se preocupem com isso não é um erro, é uma diferença de dialeto apenas. Então o que é importante aqui? Então nós temos várias escolas. As escolas vão ter pensamentos diferentes, como se fossem estilos de artes marciais, por exemplo, ou estilos arquitetônicos. Existe o certo ou errado? Não, dentro do Feng Shui tradicional chinês, cada escola vai ter uma característica, às vezes ela pode ser adequada para um ambiente e outra escola pode ser adequada para outro ambiente. Então você vai ter que acertar esse tipo de coisa. As escolas, a mais antiga de todas, porque isso é um outro erro também, o Feng Shui é milenar, tem 10.000 anos, bobagem. O que acontece? O que é milenar é uma escola, basicamente, o que é mais antigo é uma escola, é a escola da forma, que é chamado de Luantou ou Xinfa. Xinfa, literalmente, escola da forma. Luantou é topo da montanha. É a maneira como eles definiam, porque eles viam o paisagismo completo. Eles viam todo o entorno. Então eles viam as colinas, se assemelhavam a dragões, ou as baixadas, ou o topo do morro.
se o imóvel estava de costas para o morro, de frente para o vale, ou o contrário, se havia um rio perto, qual que é a direção desse rio, que curvas ele faz, como é o desenho dele. Né? Inclusive existe uma obra chamada Long Shui, o Dragão de Água, que trata exatamente disso. É uma obra muito antiga, né? Inclusive eu falei dela no meu livro. Aliás, né? Dominando o Feng Shui, que é um curso completo, tá? Ó, é um curso completo, ilustrado, sobre o Feng Shui e como fazê-lo na sua casa, né? E eu falo do Long Shui, né? O Dragão de Água, que é um texto muito antigo e que ele fala vários padrões de rios, de riachos, que você pode seguir para ser benéfico ou não, né? Aí você fala, pô, Gilberto, mas hoje em dia eu estou morando na cidade, não tem rio aqui, está tudo canalizado, como é que isso funciona? Na modernidade, nós empregamos essas técnicas do Dragão de Água usando ruas como referência. Ao invés de um rio, ruas. Então uma avenida é um rio muito largo, muito movimentado. Uma rua sem saída é água estagnada. Uma rua que faz uma curva, a casa dentro da curva está protegida. A casa fora da curva, né, da parte da curva, ela está sofrendo um ataque energético ali. Então você tem esse tipo de noção. A gente traz isso para a modernidade, né? Então a escola da forma, ela trabalhava isso, ela trabalhava as montanhas, os vales, as planícies, os rios. Aí nós temos a escola Pachai, que é a escola das 8 residências ou das 8 mansões, é uma escola que eu gosto muito, ela tem uma base forte no I Ching, e é uma escola que tem 300 anos, o que é bastante, mas não é milenar, tá? É uma escola que tem 300 anos, nem por isso ela é pior do que as outras, ok? A escola Pachai, ela dá ênfase no espaço, então ele vai fazer a divisão, né, nos 8 setores da casa, de acordo com técnicas dos pacuás, dos trigramas, e usando a bússola. Veja, pausa. Todas as escolas tradicionais chinesas usam bússola, ok? Você não pode fazer o Feng Shui numa casa sem saber a localização dela no universo, e isso é dado pela bússola. Sem a bússola, uma sala é uma sala, uma casa é uma casa, é um quadrado, uma caixa fechada. Você não tem a localização dela no universo. Para isso você precisa da bússola, a direção magnética, o ângulo preciso magnético em que essa casa se localiza. É como se fosse um navio, né? Você tem um navio, fala assim, eu vou entrar no navio e vou para a Europa. E para onde fica a Europa? Você precisa ter uma bússola para saber aonde você está, né? E para onde você tem que ir. Então você precisa de uma bússola para localizar o imóvel no universo. E isso é usado, gente, desde o tempo, né, das escolas da forma, desde os tempos milenares. É sempre usado isso, né? A bússola, ela foi criada na dinastia Zhou, tem aí uns 2.500 anos que a bússola foi criada. Então, faz uns 2.500 anos que a bússola é um elemento fundamental do Feng Shui tradicional chinês. Tá? Senão você não está localizando ele no universo, consequentemente você não está mexendo com as forças do céu e da terra, né? Vento e água. Você não está fazendo isso, porque você não localizou a casa no universo. Então você não sabe o que você está fazendo, você não sabe para que lado está indo. Tá certo? Isso posto, então pelas direções da bússola, você vai encontrar os setores da casa, né, que são nomes bacaninhas, né, assim, os 5 demônios ou 5 fantasmas, fim da vida, né, também temos a vida prolongada, felicidade, né. Por que nós temos setores bons e setores ruins? É o yin e yang. Gente, vocês não podem ter um setor que é inócuo,
Não pode, ou ele é yin ou ele é yang. Então existem setores que são piores, menos piores, mais ou menos e ruinzinhos. E você tem setores que são excelentes, bons, mais ou menos e legais. Tá? Então você tem 4 setores numa escala que são benéficos e 4 setores que são nefastos. Então qual que é a função do Feng Shui? É você melhorar os setores benéficos e bloquear os setores nefastos. É basicamente isso, assim que funciona, né? E a Patsai funciona exatamente desta forma. As 8 residências, porque são os 8 setores, né, do Pacuá. Aí nós temos uma outra escola que é muito conhecida, muito utilizada no Ocidente e inclusive no Brasil, que é a escola Shuan Kong Fei Xin, a escola das estrelas voadoras. Essa escola ela vai usar o quadrado mágico, que é colocado, que são os 9 setores, né? E a partir disso ele vai usar o fator tempo. Enquanto que o Pachai dá ênfase no espaço, a Shuan Kong vai dar ênfase no tempo. Então você tem que descobrir quando que o imóvel foi construído para você poder ter uma análise mais precisa. E aí você vai ter uma análise do ano em que você está com o ano em que o imóvel foi construído. E aí você vai fazer uma correlação entre eles. Tá? E esses 9 setores vão ter 9 estrelas. De novo, estrelas boas e estrelas nefastas. Tá? Isso é normal. E aí cada ano você dá uma reanalisada naquele Feng Shui e vai acertar as estrelas nefastas para poder dar uma bloqueada, né? Porque elas mudam todo ano, as estrelas andam, elas viajam, né? Estrelas voadoras, elas vêm disso daí, elas estão se mexendo dentro do quadrado mágico. Então você tem que analisar a casa todo ano, você vai ter algumas mudanças pontuais para fazer, para você eliminar os problemas daquele ano, das energias daquele ano. Tá, essa é a condição, né? Aí eles vão lidar com o imóvel? Sim, esses 9 setores do quadrado mágico vão estar dentro da casa e você vai ter um setor para cada casa, ok? A ênfase vai ser no tempo, é isso que vai ser a análise profunda. O Patsai, ele vai ser ênfase no espaço. Ele vai lidar com o tempo? Vai lidar com Tai Sui, Sui Po, Sancha, que são as coisas que podem dar conflitos com a casa, né? A gente fala nefastos, mas não é nada mal, é conflitos, né? Então o que acontece? Todo ano você tem que dar uma olhadinha também para ver em que pé que está aquilo lá. Tá? Na nossa edição especial da revista Dao Jia, que falamos sobre esse ano, que é o ano da serpente de madeira, existe um artigo total sobre o Feng Shui neste ano, com as direções, os setores, tudo que importa para você acertar o Feng Shui na sua casa. Tá? E pode ser baixado gratuitamente no nosso site, vou deixar o link aqui na descrição. E é um conhecimento interessante, porque todos os anos isso muda, né? As características do ano, os ciclos, tudo isso vai mudar e implica que você tem que fazer algumas mudanças também. Lembre-se, nada está parado, tudo está em movimento. O universo funciona assim. Então essas são as 3 escolas mais conhecidas, né? A escola da forma, que dá, como o próprio nome diz, ele vai ver o ambiente ao redor, o entorno, né? Aí você tem a escola Patsai, que é a escola das 8 residências, que dá ênfase no espaço. E a escola Shuan Kong Fei Xin, a escola das estrelas voadoras, que vai dar ênfase no tempo. Tá? Uma coisa só, uma observação. Tem muita gente que acha que a escola Patsai ela é básica e a escola Shuan Kong ela é avançada. Não, não é assim. São 2 escolas diferentes.
Você entendeu? É como você fazer Kung Fu do Shaolin do Norte e Kung Fu Shaolin do Sul. Aí você vai falar que o Shaolin do Sul é básico e o Shaolin do Norte é avançado. Não é isso. São coisas diferentes, são formas diferentes de você pensar o ambiente, de você pensar a energia do local. Ok? Então, se você fizer um Feng Shui com o Patsai, que é o que eu costumo fazer sempre, ele é muito eficiente, ele é muito bom. Se você fizer com a escola das estrelas voadoras, ele vai ser excelente também, né? É que a escola das estrelas voadoras você tem muito mais detalhes para você trabalhar, você tem muitos mais detalhes durante o ano para você trabalhar. A escola Patsai, ela é um pouco mais simples, ela é mais objetiva nisso daí, né? Implica que ela é pior? Não. Implica em que ela é mais simples, só isso, certo? Então veja, você tem essas 3 escolas, né, estrelas voadoras, 8 residências e escola da forma, que são as mais cotadas, assim, mais conhecidas no Ocidente e também no Brasil. Tá? Geralmente, meu modo, né, de pensar, quando eu faço uma análise do Feng Shui de um imóvel, né, eu fiz várias consultorias, e quando eu faço essa análise do imóvel, eu vejo primeiro o entorno, escola da forma, e aí eu vejo o interior, né? Aí escola das 8 residências ou estrelas voadoras, aí depende muito da situação, tá? Geralmente eu uso a escola das 8 residências e dá um funcionamento excelente para as pessoas, não tem muito problema nisso, tá? Eu inclusive fiz alguns estudos a respeito do fluxo do Qi, que é uma coisa que geralmente não aparece nessas escolas, né? O fluxo do Qi. Eu acho que a maneira como o Qi flui na casa, ela vai aumentar muito mais a força dos setores, tanto benéficos quanto nefastos. Então eu acho que o trajeto da energia, a maneira como a energia se desloca dentro da casa, a partir da porta principal, a partir da janela, a partir da movimentação das pessoas, ela vai ser muito importante para você poder trabalhar esse tipo de energia, né? Esse estudo ele está disponível num curso, né? Meu curso de Energias em Movimento. Ele é basicamente isso, é um curso que você não vai ver isso em livros, em outros vídeos, em nada disso. É um estudo que eu fiz e juntei algumas experiências que eu tive e algumas informações também de outros materiais, inclusive do exterior, né? E aí eu montei esse curso justamente para explicar o trajeto das energias, como você trabalha isso. Então, se tiver interesse, também está na descrição o curso Energias em Movimento, e que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. É um estudo meu e que ele pode ser usado junto com qualquer outra escola de Feng Shui, tá? Ele é simplesmente um catalisador das atividades das outras escolas. Então dê uma olhada lá, visite a página, não custa nada, assista lá o vídeo de demonstração, né? Veja tudo que vai ser falado sobre isso. E o último elemento que eu queria colocar aqui, esse vídeo vai ficar meio longo, né? É a respeito da bússola. Como eu disse, a bússola ela é fundamental para a gente ver a localização do imóvel no universo, tá? A localização do imóvel no universo. Então você não adianta você chegar e falar, esse é o cantinho do trabalho, esse é o cantinho do que lá, bobagem. Você tem que localizar o imóvel no universo. E isso é energia. Isso é Feng Shui. Você saber o que você está fazendo ali, as correntes de energia que estão chegando, a direção que está indo. Isso é Feng Shui, tá? E a gente usa as bússolas. Deixa eu ver aqui, eu acho que a minha bússola está guardada, então fica para outra, né? A minha bússola é uma bússola de leitura de mapas, né? Eu vou colocar uma imagem aqui, eu não tenho a bússola no momento, mas é uma bússola de leitura de mapas, então eu uso ela, que ela tem uma boa precisão, né? Ela tem uma reguinha transparente para ajudar, ela é excelente para fazer esses estudos de Feng Shui. É lógico que tradicionalmente nós usamos o Lopan,
tá? Esse aqui é um modelo pequeno, lógico, né? Os Lopans eles podem ser bem maiores. E o Lopan, a função dele é basicamente ser um computador do Feng Shui, tá? Um computador. Não vai dar para ler, eu vou colocar uma foto aqui do display, né? Para vocês terem uma ideia. Mas o funcionamento dele aqui é o seguinte: você não pode usar ele na vertical, né? Que nem eu estou fazendo, claro, né? Então você tem esse olhinho aqui, que é tipo aquele nível, né? Para você saber se ela está bem planinha. Se ela estiver bem planinha, aí a bússola vai girar sem qualquer impedimento. Então, a partir do momento em que você tem uma leitura da bússola, lembrando que a bússola chinesa aponta para o sul, então você tem que girar o dial aqui, né, até o ideograma norte e sul corresponder à direção da bússola. Deixa eu fazer isso aqui um pouquinho. Pronto. Ó. Então o que eu fiz? Eu girei ele até corresponder o norte e sul com a direção da bússola, tá? Aí nós temos essas linhas, né? Ó, verticais e horizontais, linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas é o sentido de leitura. Então, a partir do momento em que você posicionou a bússola na direção certa, essas linhas vão te dar leituras nesses anéis. Aí você pode fazer diversos tipos de leitura, né? De direção, de posição, usando esse tipo de leitura aqui. Então esse é o método tradicional que os antigos chineses usavam, né? Porque te dá já várias informações a respeito do local, a respeito do imóvel. Essa bússola é do tipo Sanho, que é uma bússola das 3 harmonias, e ela é muito utilizada no Pachai, né, que é o estilo, até a escola das 8 residências, e ele tem vários anéis com as 24 montanhas. Né, vários desses anéis aqui, eles vão mostrar as 24 montanhas. Por quê? No Feng Shui tradicional, a bússola, né, comum, você tem 8 direções, né, a estrela dos ventos. No Feng Shui chinês, você tem 24 direções. Então, cada uma dessas 8 tem 3 divisões. Então, essas 24 divisões são chamadas das 24 montanhas. E isso te dá uma precisão maior do que simplesmente norte, sul, leste, oeste. Né? Porque você tem 24 direções que vão configurar para você fazer o estudo do imóvel. Então são as 24 montanhas. Essa bússola aqui, ela é baseada nisso. Ela é baseada nas 24 montanhas. Né? E aí tem várias outras informações aqui. Então você vai ter 3 divisões em cada trigrama, 3 divisões em cada direção. Isso te dá uma precisão muito maior para você trabalhar. Né? Então é isso que eu gostaria de falar. Falamos a respeito do que é, né, para que serve, da importância disso, e falamos também das escolas e da bússola. Isso é uma coisa importante, tá? Cuidado com o que vocês olham por aí, né, falar que Feng Shui é geomancia. Não é, eu deixei, tem um vídeo no canal, vou deixar no final do vídeo aqui o link, né, falando sobre esse bobagem da geomancia e dos problemas que a gente enfrenta com o Feng Shui por causa dessa desinformação que existe aí, né, de chapéu preto, de cantinho disso, cantinho daquilo lá, e que bagunçou muito o mercado de Feng Shui, né, a ponto de que eu nem dou mais aula sobre isso, né, os cursos online que vão sair são as únicas coisas que eu vou fazer, e o livro, que na verdade é o meu curso, né, dividido em 24 capítulos, que era um curso de 24 aulas. Era o meu curso de Feng Shui.
Então espero que tenham gostado disso. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, né? E o seu comentário aqui embaixo. Fiquem bem e até o próximo vídeo.